Pessoal, boa noite. Meu nome é Hugo, para quem ainda não me conhece. Eu estou promovendo o evento com vocês, né? Para compartilhar minha experiência e ajudar vocês a eliminarem erros processuais graves que podem custar o êxito de suas ações nos juizados. Porque os juizados têm um rito peculiar, né? Um pouco diferente do que a gente aprende na faculdade, quando a gente aprende, porque às vezes a gente nem aprende. Eu mesmo não tive aula do procedimento dos juizados na faculdade, né? No início da minha carreira eu precisei me virar sozinho e depois pedir muita ajuda a pessoas mais experientes, né? Como a gente sempre deve fazer, claro. Então, eu trabalho com o rito dos juizados já tem muito tempo, né? Já tem mais de 10 anos. Nesse tempo eu já analisei mais de 7.300 processos e esse número só tende a subir, né, até o fim dos meus dias. E, enfim, eu trouxe aqui no workshop alguns exemplos, né, questões bem realmente comuns que eu vejo muito acontecer. E são coisas que realmente me trazem certa angústia, porque são erros bobos, né? E eu vejo acontecer com muita frequência. E esse workshop é uma forma de ajudar vocês realmente a eliminarem erros que podem prejudicar vocês, prejudicar seu cliente, né? Então, realmente, eu estou muito feliz de estar compartilhando tudo isso com vocês, né? Quero que vocês aproveitem bastante. Quem não viu, veja, porque realmente tem muitos comentários. Eu vou mostrar para vocês depois. Muita gente já viu, muita gente está comentando. E eu preciso que vocês comentem, porque eu quero saber o que mais vocês precisam, quais são suas dúvidas, o que mais vocês querem saber, para eu conseguir encaixar em algum ponto nas próximas aulas. E também para eu saber se eu estou realmente acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando, se eu estou trazendo coisas óbvias ou coisas que realmente estão contribuindo para o seu desenvolvimento, né? A gente sabe que esse período, né, de suspensão dos prazos, de tribunais trabalhando em teletrabalho, isso pode trazer uma certa angústia, né? E os juizados são o caminho óbvio, né, do jovem advogado. Mas não é só do jovem advogado. Perceba que se você mexe com o direito do consumidor, sua vida é no juizado, né? Isso é, assim, a não ser que você só lide com questões de produtos de valor muito elevado, a chance é que você vai viver nos juizados. E é realmente, os juizados oferecem realmente uma grande oportunidade, né, para o jovem advogado e para os advogados mais experientes também. A grande questão é que o advogado experiente, ele tende a escorregar por conta da segurança que ele já tem. Ele acredita que os juizados são um terreno muito mais fácil, né? E não se engane, né? Os juizados não se limitam a pequenas causas como antes eram, né? Quer dizer, antes não eram juizados, historicamente os juizados de pequenas causas eram assim. Mas hoje não, hoje a gente tem questões muito complexas, não do ponto de vista técnico, não no sentido técnico, mas questões difíceis mesmo de desenrolar, né? Questões que envolvem volumes e volumes de processo e muito estudo. Então, perceba que conhecer o rito dos juizados é fundamental para todos. Eu estava vendo já as perguntas que chegaram nos comentários lá da página do workshop, né? E vi muitas perguntas interessantes, Mas antes de
de responder a essas perguntas, né, eu quero que vocês me digam aí se vocês já viram a aula, se vocês já estão acompanhando, né, se vocês gostaram, se não gostaram. Eu quero ter esse contato. Eu antes imaginava que estar na internet seria uma coisa fria, mas o tempo passa e a gente vê que muita gente é calorosa também na internet. Eu gosto muito de estar com vocês e ter essa troca, né? É algo que a gente não imaginaria que seria possível e é muito bom estar com vocês aqui. A gente chegando. Sim, pessoal, então vamos lá. Eu separei aqui algumas dúvidas de pessoas que já viram a aula, né? Se vocês quiserem, deixa uma dúvida, uma pergunta, um comentário lá também. As mais interessantes eu vou sempre tentar comentar ao vivo, porque eu acho que fica muito melhor de responder, né? A primeira pergunta foi sobre o valor do preparo, né? Eu falei lá que muita gente escorrega na questão do preparo nos juizados especiais. E isso conhecer o preparo nos juizados é muito importante, sobretudo por uma questão. Não é possível complementar as custas nos juizados. Esse é o entendimento que prevalece até o momento. Então, se você esqueceu de recolher uma guia, ou se você não sabia que precisava recolher uma guia, o que é muito comum também, não tem mais nada a ser feito. Você não vai ser intimado para daí complementar e novamente o processo ser levado a julgamento, não. Seu processo, seu recurso inominado vai ser simplesmente reconhecido como deserto, não vai ser conhecido e acabou ali, fim da linha. Então, a colega perguntava, qual é o valor do preparo? Pois bem, cada estado tem uma tabela de custas, né? Isso é regulamentado por cada tribunal. Muito embora os juizados, né, na judicatura sejam um sistema isolado, quer dizer, não tem recurso para o Tribunal de Justiça, mas é o Tribunal de Justiça que mantém e que organiza os juizados, a estrutura dos juizados. Então, as custas seguem as normas do Tribunal de Justiça. E cada estado tem a sua, cada juizado tem o seu, do seu estado, e você deve conhecer a tabela de custas do seu estado, ou do estado onde você estiver militando. Mas o que é que você precisa procurar nessa tabela de custas? O que você precisa entender é que você não vai recolher apenas as custas referentes ao recurso. Nos juizados especiais, o trâmite do processo, todas as custas referentes ao primeiro grau não são cobradas. Mas, havendo recurso, você deve recolher, inclusive, as custas que foram dispensadas no primeiro grau. Então, o trâmite do processo lá no primeiro grau, as custas referentes às causas em geral, por exemplo, as intimações por carta, por oficial de justiça, litisconsórcio, cada elemento do processo está regulamentado na tabela de custas do seu estado e você precisa conhecer. É assim que você vai recolher as custas do processo. Tem uma coisa que já está que eu já falei muito, mas que não custa repetir, você pode juntar as custas depois. Você não precisa juntar as custas do recurso inominado no ato de interposição do recurso. Você tem 48 horas para juntar as custas. Mas 48 horas não equivalem a 2 dias. Esse é um erro também muito comum. A maioria dos juizados, grande parte deles hoje, flexibiliza isso e conta como 2 dias. Hugo, eu não estou entendendo nada. O que é que você está querendo dizer? Que 48 horas não são 2 dias? Que maluquice é essa? Vez ou outra eu vejo um comentário desse num post antigo meu sobre isso. Olha só, se você conta como 2 dias, você tem até o fim do dia, não importa a hora. Então, digamos que você interpôs o recurso inominado hoje,
dia 6, você tem até o dia 8, considerando que os prazos não estivessem suspensos, né? Claro. Você teria até o dia 8 para recolher as custas. Até que horas? Até o fim do expediente. Como a gente mexe hoje primordialmente com o processo eletrônico, até as 23h59 você pode juntar sem problema nenhum. Mas se você conta como 48 horas, as 48 horas são contadas minuto a minuto. Está assim no Código Civil, inclusive. O CPC não fala isso, mas o Código Civil fala. Como é que você conta prazo em hora? Como é que conta prazo em hora? Minuto a minuto. Então, se eu interponho o recurso nominado hoje, às 15 horas, eu tenho até às 15 horas da quarta-feira para comprovar o recolhimento do preparo. Isso tem muita diferença. Você percebe que, a depender da forma como você conte, você vai ter um prazo menor ou maior. Se você contar, se você tiver o costume de contar o prazo como se fosse em 2 dias, você vai ter o costume de recolher de provar o recolhimento do preparo até o fim do dia. Quando, de repente, a depender do juizado onde você esteja militando, de repente lá o juiz é mais rigoroso com isso e ele só vai admitir a comprovação do preparo até aquele horário, até as 15 horas, conforme o nosso exemplo. Entendeu? Isso é muito importante. Eu já vejo muito isso acontecer. Deusilene pergunta, mesmo no caso de beneficiário da justiça gratuita? Não. No caso do beneficiário, ele não vai juntar as custas. Ele interpõe o recurso, apresenta o recurso, pede, né, o benefício da justiça gratuita, e aí isso vai ser avaliado. Se por acaso o juiz entender que não dá, né, que a parte não é beneficiária, que ela não se enquadra como juridicamente pobre, aí ele vai pedir que ela comprove, né, que ela comprove a insuficiência de recursos, e daí, se ela não conseguir comprovar, aí ele deve conceder novo prazo de 48 horas para a parte, então, recolher as custas. Tá bom? Então, é isso, né? Sobre o preparo, eu acho que isso está claro. Eu respondi, Deusilene, o Emerson, a questão do beneficiário. Era isso mesmo? Viviane também pergunta. Vamos falando aí. Enfim, né? Sobre o preparo, eu acho que a gente já pegou aí a questão, né? Outra pergunta, uma pergunta muito comum também. A parte não pode comparecer. Esse foi outro exemplo prático, coisa de vida real mesmo, que eu apresentei na aula do workshop. Como é que a gente faz se a parte não pode comparecer? A parte precisa comparecer na audiência. A grande maioria dos juizados procede dessa forma. Não transigem com a falta da parte na audiência. Isso normalmente a gente tem já enunciado do FONAGE sobre isso, então não é lá muito admitido que a parte não compareça na audiência. Eventualmente se admite no caso de pessoas realmente acamadas, questão de saúde. A pessoa está internada, precisa de uma liminar, etc. e tal. Então, aí você admite, enfim, que a parte não compareça, mas isso é uma exceção da exceção. Já vi, nesse caso, mesmo pessoas internadas, acamadas, não ser admitida a falta da parte no juizado. Qual é o resultado? Bom, se o autor não comparece à audiência, o processo é extinto sem resolução do mérito. Essa é a regra. É um pouco rigorosa, porque não é lá uma regra de muita economia processual, porque você vai extinguir o processo a pessoa pode propor novamente a mesma ação e não tem problema nenhum. Para mim, você
a minha humilde opinião é que deveria ser admitido, pelo menos, que a parte faltasse uma vez. Né? Se ela faltasse 2 vezes, assim como é na Justiça do Trabalho, por exemplo. Né? E aí, se ela faltasse 2 vezes, realmente aí você poderia trazer uma sanção processual para ela. Mas nos juizados é assim: se a parte autora não comparece a qualquer das audiências, o processo é extinto sem resolução do mérito, e se o réu não comparece à audiência de conciliação ou instrução, ele é aplicada nele a pena da revelia. Mas e quando a parte autora realmente ela não tem condição de ir? Ela está acamada, está doente, está em home care, enfim, não pode se locomover de jeito nenhum. Olha, se por acaso você tiver conhecimento de que especificamente o juizado da sua comarca ele admite, que o juiz admite que a parte não compareça, nesse caso, que é uma hipótese, né, rara em que às vezes os juízes admitem, se você souber que lá ele transige com essa regra, pode tramitar no juizado. Mas normalmente você vai ter que considerar ajuizar essa ação numa vara comum. Não vai poder tramitar nos juizados, porque realmente o princípio da conciliação nos juizados é levado a um nível tão alto que a lei, o legislador, previu que as partes deveriam estar fisicamente presentes ali, não importando que o advogado tenha procuração para conciliar. Nem assim se admite. Tá bem? Estou lendo as perguntas aqui enquanto falo. Tá? Mas vamos lá, vou seguindo e daqui a pouco eu comento as perguntas aqui. Tá? Se eu passar o olho em algum aqui que eu consiga responder na hora, eu respondo também. Sim, outra questão. Eu falei também um exemplo que tinha lá na aula, que está na aula, é o exemplo de uma pessoa que, por um erro, por um equívoco, teve as astrentes reduzidas significativamente reduzidas e não teve mais jeito, porque houve um erro processual na hora de impugnar a decisão. Mas me perguntaram, mas as astrentes, você falou que as astrentes chegaram em R$128 mil, mas o teto do juizado não é 40? Do juizado estadual não é 40? Mas as astrentes, elas não precisam se limitar ao teto. Elas não se limitam ao teto. Esse é um entendimento já pacífico no STJ. Na verdade, não é a única parcela que não está sujeita ao teto dos juizados. É por isso que eu falo que muita gente não valoriza o procedimento dos juizados, se equivoca, né, achando que os juizados se limitam a pequenas causas. Não. As astrentes, a multa processual, né, para falar no bom português, aquela multa que se estabelece, a multa diária, para que a parte cumpra uma obrigação de fazer, ela não se limita ao teto. Mas qual é a grande questão? O STJ também diz que não se limita ao teto, mas deve ser proporcional ao direito discutido na ação. Então, se você está lá, é para entrega de um lápis, né, um lápis comum, né, ordinário, e você tem uma multa de R$1 milhão, você sabe que não é razoável uma multa desse tamanho. Mas se é uma questão que envolve a vida, talvez R$1 milhão seja uma multa proporcional, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A gente tem diversas hipóteses que superam a alçada dos juizados. Juros e correção monetária não se limitam ao teto, somente o valor principal do débito discutido é que deve se limitar. Então, se você lá para as tantas corrigir o valor da sua ação com juros e etc., se isso supera o teto, você perde? Não, você não perde.
E isso deve ser incluído lá na execução também. Tá? Mas sobre as astrentes, só para complementar, porque eu lembrei de uma coisa, qual é a grande questão na redução das astrentes? Isso é muito falado também. Vejo muitos advogados chateados porque, poxa, o réu não cumpriu a obrigação e o juiz reduziu a multa. Sim, isso acontece, né? Mas sobretudo por isso, porque você deve ficar ligado na hipótese do seu direito, do direito discutido ali, não ser um direito que justifique uma multa de 800, 700 mil reais, né? E, além disso, você precisa ter uma conduta ativa nesse caso. Uma questão muito comum é o advogado do exequente, do autor, enfim, ele simplesmente não oficia, não avisa que não houve o cumprimento. O processo, o réu tem o prazo de 30 dias para cumprir determinada obrigação, por exemplo, e passa esse tempo, o réu não cumpre, passam 30, 60 dias, 90 dias e nenhuma das partes se manifesta. O que é que o juiz entende? Está todo mundo descansado, não tem ninguém se importando com isso aqui. E, na pior das hipóteses, o juiz pode pensar também, a parte autora já não está de total boa-fé. Por quê? Tudo bem, a má-fé, ou enfim, ou a desobediência do réu é uma coisa, é um fato isolado, é um fato sozinho. E a conduta do autor é outro fato. Um não justifica o outro. O que é que o juiz pensa? Poxa, o autor estava aqui pleiteando um direito que ele dizia importante. E até agora ele não apareceu, e até agora o réu não cumpriu a obrigação que foi determinada, e o autor também não se manifestou. Ele não chegou aqui para dizer que, olha, não houve o cumprimento. Excelência, o réu não cumpriu até hoje, já passaram 30 dias, 60 dias. O que é que o juiz pensa? Que a parte autora já não está de completa boa-fé, que ela agora perdeu o interesse no cumprimento da obrigação principal e o seu interesse agora é na multa, né? Na cabeça do juiz passa isso. O que é que você deve fazer? Ter uma conduta, uma postura ativa. Olha, passou o prazo e o réu não cumpriu, você peticiona avisando, olha, não teve cumprimento da decisão. Passou mais um mês e a parte não cumpriu, você novamente peticiona. Você deve sempre estar ativamente participando essa situação ao juiz e, inclusive, propondo novas formas de cumprimento, né? De modo que você demonstre para o juiz que você está de completa boa-fé, que a sua vontade é de resolver o problema e não de fazer uma poupança, por exemplo, com as astrentes, com a multa. Claro que essa não é a regra. Lógico que todo mundo tem uma vida corrida. Às vezes a parte não procura você. Às vezes você tem diversos processos e quando você vai ver já se passaram 3 meses e não houve o cumprimento ainda e ninguém falou. E lógico que não é a regra, né? Que a má-fé não é a regra. Mas isso você tem que entender que isso pode passar pela cabeça do juiz. Então, uma conduta que você deve ter para evitar, ou pelo menos para que a sua redução seja menor, para que a redução das astrentes não seja tão grave, você deve simplesmente oficiar sempre. Excelência, não houve cumprimento. Né? Para você demonstrar para o juiz que você está de boa fé. E assim ele vai... E, sobretudo, para demonstrar o seu interesse, né? O seu interesse de que, olha, realmente a parte está passando, né? Ela está ansiosa pelo cumprimento. E aí você também mostra para o juiz que aquilo é importante. Então, cobrar sempre, peticionar sempre, informando que a obrigação não foi cumprida, é uma conduta importante para que suas astrentes não sejam reduzidas ou que, pelo menos, que a redução não seja tão drástica, seja uma redução mais moderada, certo? Gente, eu acho que das perguntas de hoje é mais ou menos isso, tá bom? Eu vou passar aqui rapidinho, só para ver se tem alguma
alguma, alguma resposta, alguma pergunta para eu responder logo agora. Mas, enfim, eu vou deixar, gente, para responder na, no próximo, na próxima aula ou na próxima live, tá bom? Tem bastantes dúvidas aqui, mas o meu tempo já está se esgotando. Tá certo, pessoal? Gente, quem não viu a aula, veja, a aula tá maravilhosa. Eu estou recebendo um feedback incrível de todo mundo que está assistindo. Estou muito feliz. Quero que vocês contem comigo e até a próxima live e até a próxima aula. A próxima live será amanhã. Eu só não consigo dizer ainda o horário. Em tempo de confinamento, eu tenho uma filha pequena e eu preciso fazer malabarismo para poder estar com vocês. Mas vou estar todo dia, mais ou menos no início da noite, tá bom? Eu aviso no canal do Telegram e por e-mail também. Fiquem ligados porque o Instagram nem sempre avisa todo mundo, né? Ele avisa só uma parte das pessoas, mas eu vou mandar e-mail e vou mandar também para o pessoal do Telegram. E quem quiser me segue no Telegram lá. Eu vou deixar aqui o link, ó. Eu vou mandar aqui, ó. Pronto. Quem quiser, segue o Telegram, que é uma ferramenta perfeita para eu me comunicar com vocês. Lá é muito rápido, chega a tudo, né? Sem burocracia. Eu solto, gravo um áudio, solto e já chega para vocês. É muito rápido e prático. Tá certo? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima live e um abraço. Tchau, tchau.